Hoje nós iremos conversar com a doutora Sami Simeão, ela que é médico cardiologista. E nós iremos abordar vários temas, até porque nós estamos entrando nos meses com o sufixo BRO, setembro, outubro, novembro e dezembro, em que as temperaturas aqui no sertão são bastante elevadas. Doutora Sami, eu quero saber da senhora o seguinte: bebidas alcoólicas em excesso nessa época da estação do ano aqui no sertão, quais os malefícios para a saúde, doutora? Nós estamos aí, diante dessa situação aí, existem dois fatores que são bem graves, né? Nós estamos passando por uma época que é bastante quente e, segundo a previsão, ainda vai aumentar mais ainda a temperatura. Essa época, nós que fazemos consultório, a gente já sabe que é um período que a gente vai ter bastante paciente, por exemplo, na cardiologia descompensado. São os pacientes que têm a frequência cardíaca mais elevada, tem arritmia, paciente que é hipertenso, aí nessa época a pressão sobe, a frequência cardíaca se torna mais alta. E se associar com a bebida alcoólica, aí é que o problema se agrava. Por quê? A bebida alcoólica por si só, ela já aumenta a frequência cardíaca. Um paciente que já tem arritmia, ele já tem a frequência cardíaca mais elevada. A batida do coração está mais acelerada. Juntando com o álcool e com a temperatura, aí ele tende a passar mal e até mesmo pode chegar a infartar. Doutora, pessoas consideradas obesas, elas têm mais facilidade de terem problemas cardiovasculares? Sim, um paciente obeso, por exemplo, ele tem a mais chance de ser hipertenso. É um paciente que tem risco de ter pressão alta, é um paciente que tem, provavelmente, as suas taxas estão elevadas, como o colesterol, a glicemia. Um paciente que é obeso, ele tem chance maior também de infartar. Doutora, hoje é comemorado em todo o mundo o Dia do Tabagismo. O tabagismo que também tem sido considerado a maior causa-mortes no mundo. O tabagismo pode também vir a afetar o nosso coração? Muito. Gente, quem bem soubesse, não triscava, nem se convivia com pessoas que fumam. Porque hoje a gente sabe que o mal não é só para aquele que fuma. Existe o tabagista passivo. Aquela pessoa que convive com quem fuma, ele também tem risco de ter doenças cardiovasculares e outras complicações pulmonares, por exemplo. Por exemplo, eu tenho um paciente de 18 anos infartado por conta de cigarro. Tenho um paciente de 30, de 60, de 70. Ou seja, não é mais tempo de tabagismo. E sim existe alguma predisposição para aquele paciente, já tem uma predisposição para infartar e com o cigarro aí é que se eleva essa predisposição e o paciente chega a infartar. Doutora, nessa estação tão quente do ano, principalmente aqui para nós, do sertão do Araripe, o que a senhora recomenda para as pessoas que praticam exercício físico, até porque dá uma acelerada a mais nas batidas do coração? Essa época do ano, no geral, a gente tem que beber muita água, fazer muita ingesta hídrica, evitar se expor ao sol. Se tem alguma coisa para fazer na rua, pegue o horário mais frio, mas não vá, por exemplo, meio-dia, de 2 horas da tarde. A água é fundamental. Para fazer atividade física, também escolha o horário mais frio, mas claro, não deixe de fazer atividade física. A alimentação, principalmente aquelas chamadas pesadas, com muita gordura, isso também pode prejudicar o nosso sistema cardiovascular, doutora? Muito. Nós somos o que comemos, a verdade é essa. Porque quando o paciente tem uma vida saudável, uma alimentação saudável, desde criança, ou melhor, desde a barriga da mãe, existem alguns estudos hoje que provam que a mãe que se alimenta mal, ela já está criando algum acúmulozinho de gordura no feto. E quando a criança cresce, ela vai começando a fazer acúmulo de gordura nas artérias. Por isso é que hoje a gente tem muita criança com pressão alta, alteração de triglicerídeos, de LDL, de colesterol total e até as síndromes metabólicas nas crianças.
Doutora, por que é que o acidente cardiovascular cerebral sempre deixa sequelas em algumas pessoas? Bem, na verdade, a gente tem assim, a doença cardiovascular, primeiro o infarto, né, que é o que mais mata, mas nós temos também o que se chama chamados AVCs. Esses AVCs, algumas vezes, eles podem ser transitórios. O paciente tem um sintoma, mas consegue reverter. Outras vezes, quando, por exemplo, é um acidente vascular isquêmico, alguns pacientes normalmente é um paciente que não tem muito risco, ele não fica com tanta sequela. Mas se é um paciente que já tem várias comorbidades, por exemplo, é um paciente diabético, tabagista ou ex-tabagista, já vinham com colesterol alto há muito tempo, é um paciente hipertenso que não tomava medicação, então ele já tem lesões em órgão-alvo. Por isso, aquele paciente, na maioria das vezes, ele fica com sequela. E se for um AVC que se chama hemorrágico, esse sim é que a gente tem que ter mais cuidado. Algumas, e na maioria das vezes, quando a hemorragia é maior, o paciente precisa ser submetido à cirurgia. Doutora, a gente quer agradecer a senhora por mais uma vez nos fornecer esses esclarecimentos tão essenciais para o nosso coração e para o nosso telespectador. Eu só tenho a agradecer a vocês, nós estamos à inteira disposição aqui na Essencial Saúde, nós ficamos aqui ao lado do Boticário, quase em frente ao Hospital Santa Maria. Nosso contato é 998 18 4922. Estamos à disposição.